Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius, professor de Física e Matemática aqui do Fernanda Aulas Particulares. Hoje nós vamos falar de reflexão da luz e espelhos planos. Uma aula bem rapidinha, apresentando os conceitos básicos e alguns exemplos de exercícios. Vamos lá. O que é a lei da reflexão? Vamos considerar o seguinte, uma superfície que é polida e o raio de incidência da luz, ela simplesmente vai acertar um ponto dessa superfície de separação entre dois meios, o meio 1 e o meio 2. Só que esse raio de luz ele vai ser refletido, ou seja, ele vai bater e voltar na superfície, tá? Antes de a gente fazer qualquer desenho aqui, nós precisamos fazer a representação da chamada reta normal, que é uma reta perpendicular a essa superfície de separação entre os dois meios, tá? Essa superfície pode ser um espelho ou uma superfície bem polida, metálica, tá? É isto que garante a reflexão dos raios de luz. E aí eu incido aqui, ó, um raio de luz. Esse vermelho que aparece aí é um raio de luz incidente. Observe que esse raio de luz faz um ângulo I de incidência em relação à normal, não ao plano de superfície, tá certo? Esse raio ele é refletido, ou seja, ele bate e volta, que é agora representado pela seta verde. E essa seta verde também faz um ângulo com relação à normal, chamado ângulo de reflexão. A lei da reflexão ela é bem clara, ela fala que ambos os ângulos são iguais, certo? Ambos os ângulos são iguais. Simples assim, não tem maior complicação. Um ângulo é igual ao outro, tá? Vamos ver um exemplo disso? Olha só, vamos ver esse exemplo 1. O ângulo que o raio de luz refletido com o espelho plano é a metade do ângulo de incidência. Determine o ângulo de reflexão. Vamos entender esse enunciado. Olha, eu tenho aqui o nosso espelho, eu tenho aqui a nossa normal e eu tenho um ângulo, um raio de luz incidente nessa normal, tá certo? Na superfície, exatamente aqui, ó, nesse ponto de intersecção com a normal. Bom, ele está falando o seguinte, que o ângulo que o raio de luz refletido com o espelho plano, ou seja, o raio de luz com o espelho plano, é a metade do ângulo de incidência. Eu vou chamar esse ângulo de x. E o ângulo de incidência está aqui, ó, I. Ele está falando que o ângulo que o raio de luz refletido com o espelho plano é a metade do ângulo de incidência, ou seja, x, o ângulo x é igual a metade do ângulo de incidência. Ponto importante aqui é o seguinte, essa normal ela sempre vai fazer 90 graus com relação à superfície de reflexão, tá? Com isso fica muito fácil, a gente sabe que x mais I é igual a 90 graus. Olha que fácil, daqui a gente tira direto, certo? Dessa expressão aqui, o I é igual a 2x. Logo, se nós substituirmos esse I aqui, nós teremos 3x igual a 90 graus. Ou seja, x é 30 graus. Então, quem que é x? O x é o ângulo que o raio de luz faz com a superfície polida do espelho. Certo? Ele quer o ângulo de reflexão. Lembrando da lei de reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Cuidado! O ângulo de incidência é 2 vezes esse ângulo x que nós calculamos. Ou seja, 60 graus. Logo, o ângulo de reflexão também é 60 graus. Olha que fácil. Bico, né? Simples assim. Aplicação rapidinha da lei da reflexão. Muito bem. Como que se forma a imagem no espelho plano? Olha só que simples. Vamos considerar aqui o nosso espelho, tá certo? E nós temos aqui um objeto. Esse objeto vai ter uma imagem no espelho. Observe aqui. Deixa eu desenhar aqui. Esses 3 risquinhos aqui significam que a parte de baixo aqui, ó, é a parte da imagem. E a parte de cima é a parte real, de onde realmente provém os raios de luz, tá certo?
Como é que nós fazemos para fazer a imagem de um objeto no espelho? Tem duas maneiras. A primeira básica é a seguinte: se você considerar aqui, ó, a distância entre o objeto e o espelho, vou chamar, por exemplo, de D. A imagem sempre vai ser equidistante do espelho com relação à distância do objeto. Ou seja, eu também vou ter aqui, ó, uma distância D, tá certo? Vamos pensar em termos dos raios propagados através do objeto. Temos aqui a reta normal, que forma 90 graus com o espelho. E esse objeto emite um raio de luz que passa por esse ponto aqui, que é o ponto de reflexão. Um ponto importante é o seguinte: você pode traçar aqui uma reta perpendicular saindo do objeto e passando pelo espelho, certo? Só que para você saber a distância exata, você utiliza geralmente dois raios refletidos. Não se esqueça que esse raio que saiu daqui, ó, ele vai até a superfície, bate e volta, certo? Lei da reflexão. O ângulo aqui está sendo igual a zero. Se nós considerarmos agora o ângulo, o raio de luz refletido a partir deste aqui, nós vamos ter esse raio de luz refletido. Para que você possa saber a posição exata do objeto a partir de prolongamento dos raios refletidos, você simplesmente prolonga o raio refletido nessa região aqui, que é chamada de região virtual. Essa aqui é a chamada região virtual, porque ela é a região onde estão os prolongamentos dos raios refletidos na região real, tá certo? Muito bem. Aqui, ó, aonde intersectar os prolongamentos, tanto de um dos raios aqui, quanto deste outro raio aqui, nós vamos ter a imagem do objeto bem aqui. Olha aí, ó. Fácil, simples assim, essa é a imagem, tá certo? Muito bem. Vamos fazer um exemplo. Olha só. Um raio de luz passa pelo ponto A. Reflete-se em um espelho E. Aqui está o espelho E. E passa por um ponto B, como indica a figura a seguir. Olha só o que ele quer. A distância é x. Ele quer a distância horizontal em relação do ponto A até o ponto onde há a reflexão. Tá certo? Bom, para que você possa começar qualquer coisa com esse exercício, você prolonga aqui para achar a sua normal, tá certo? Normal. Ponto importante, esse ângulo de incidência é igual a esse ângulo de reflexão, correto? Se eles são iguais, esse ângulo tem que ser igual a este, eu vou chamar de alfa. E aqui também vou chamar de alfa. São iguais, porque o I é igual a R. Esses triângulos que estão formados aqui, eles são ambos triângulos retângulos. E aqui vem o pulo do gato. Esse ângulo eu vou chamar de beta. Vai ser igual a esse ângulo que eu também vou chamar de beta. Porque no triângulo retângulo, se você for ver por semelhança de triângulos, todos esses ângulos vão ser iguais. Aqui é 90, aqui é 90. Aqui é alfa, aqui é alfa. Logo, esse ângulo beta também tem que ser esse ângulo beta. Quando você é questionado sobre qual é a distância entre determinados pontos aqui, você simplesmente pode usar a semelhança de triângulos. A distância do ponto A ao espelho é 15, a distância do ponto B, do ponto B ao espelho é 25. Vamos fazer uma semelhança de triângulos. Essa altura que está aqui, de 15, é proporcional a essa altura que está aqui, de 25. Você tem que pegar os lados correspondentes. Então, eu estou pegando esse lado que tem o ângulo beta em 90 graus. E você também tem que pegar esse lado que tem o ângulo de beta em 90 graus, tá certo? Assim como, então estamos fazendo o que? Uma semelhança de triângulos, relacionando as proporções entre os lados correspondentes. Agora nós vamos pegar esse lado aqui que relaciona o x, ó. Aqui é x. Esse lado todinho mede x, que é o lado que tem o ângulo de 90 e alfa. Então aqui vai ser x, assim como
Toma cuidado que agora essa distância toda aqui, ó, daqui até aqui é 60 graus. Nós precisamos saber esta distância aqui. Portanto, como que nós vamos achar? Basta você considerar o total subtraído dessa pequena porção. Ou seja, aqui vai ser 60 menos x. E isso aqui, ó, você vai colocar aqui para dar continuidade às relações de proporção. Olha só que fácil. Acabou. A física terminou, agora entrou a matemática. Vamos simplificar por 5, dá 3. Simplificar por 5, dá 5. E aí você vai multiplicar em cruz. Ou seja, 5 vezes x, 5x. 3 vezes 60, 180. Menos 3 vezes x, 3x. Isola o x. Vamos passar esse nosso amigo aqui para o lado esquerdo, trocando o sinal. Já que é negativo, vai para lá positivo. Será 8x, porque é 5 mais 3. Igual a 180. Olha só que bico. X será 180 dividido por 8. Bom, aí você pode fazer uma série de simplificações. Dividir por 2 aqui, por 2 aqui. 94. Então vai ficar 90 dividido por 4. Divide novamente por 2 e por 2. 45 por 2. E simplifica mais uma vez. Dá 22,5 metros. Então, essa distância é 22,5. Pessoal, essa é a primeira parte da aula. Fica ligado que nós vamos jogar também a segunda parte, que envolve o quê? Construção de imagem e campo de visão, tá certo? Um abraço para vocês. Eu sou Vinícius e você está no canal Fernanda Aulas Particulares. Até mais!